Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso estonteante, magnânimo, impávido colosso podcast O Que Sei Sobre Tigres e Dragões. E como já falei aqui... Lembrou Rolando Lero. Estão dizendo que eu estou parafraseando um grande comediante chamado Rolando Lero. Quer dizer, o nome dele não era Rolando Lero. O personagem era Rolando Lero. O comediante era quem? Eu não lembro. Vou pesquisar. O Márcio vai pesquisar para falar. Sejam bem-vindos. Depois de um tempo sem gravações, é verdade. Estamos de volta aqui para atender os seus anseios. E hoje o nosso convidado veio diretamente do nosso querido Nordeste brasileiro. Eu falo nosso porque nós estamos em São Paulo. E São Paulo é quase uma extensão do Nordeste. Apesar dos sudestinos ficarem com uma certa rincha com o Nordeste, é o povo nordestino que fez essa cidade, assim como fez muitas outras cidades desse nosso Brasil. Certo, mestre Fábio? É verdade. É isso aí. É verdade. Seja bem-vindo, professor, à nossa casa, aos nossos estúdios. É uma alegria recebê-lo. A gente já conversou alguns anos atrás, na pandemia, quando eu tinha lá um projeto no Instagram, e agora a gente está aqui no Tigres e Dragões. Obrigado, bem-vindo. Obrigado, né? Na verdade, eu também sou grato, né, por estar aqui, né, e dar essa oportunidade. Inclusive, queria fazer uma observação lá no Insta, no seu canal lá. Quando inicia o nosso bate-papo lá, tá mudo, né? Ou seja, eu acho que talvez muita gente desiste e diz assim, não, isso deve estar, né? A gente fica conversando mudo? É, sério, tá com problema lá. Então, assim, aí eu falo assim, e talvez alguém não tenha percebido, mas assim, depois volta. É isso que só salientar. Né? Assistam que depois, né? Não, e é um jeito legal para você já ir treinando uma coisa essencial que é a leitura labial. Né? Vai assistindo ali, ó. Eu nem tinha percebido isso, professor. Mas se você não conhece o professor Fábio Shaolin, o Rômulo vai apresentar aí uma brevíssima biografia. Vai lá, Rômulo. Vamos lá. Pratica o Wushu tradicional desde 82, desde 1900, tem que falar 1900 agora, porque não é mais, né, século passado. 1982, teve sua formação como professor de Kung Fu estilo Shaolin Norte pela Associação Kung Fu no Recife, e de Wushu moderno Nanchuan e Chanchuan e Tai Chi Chuan pela CBKW, pela Confederação Brasileira de Wushu, né? De Kung Fu Wushu. Também é formado como professor de Educação Física, árbitro em Wushu interno, técnico de Wushu contemporâneo, terceiro Dan em Tai Chi Chuan pela Chinese Wushu Association. Participou de competições nacionais e internacionais, sendo 4 vezes campeão brasileiro e terceiro lugar na modalidade Tai Chi Chuan no 5º Mundial de Wushu tradicional em Huangshan. Esse vocês também tiveram, né? Sim. Eu cheguei depois. E na China. Foi professor de Tai Chi e Kung Fu na Associação da Comunidade Chinesa do Recife, no Templo Fo Guang Shan, em Olinda, que é uma filial aqui de Cotia, né? Zulaia. E na Academia Non-Stop Center em Roma, Itália. Olha aí, bom assunto pra gente entender. E atualmente ensina no Instituto Confúcio na Unidade de Saúde Guilherme Abate, né? Guilherme Abate. E na Academia Templo Shaolin. Além disso, tem formação em Douyin, euritmia. Esse assunto aí eu quero perguntar da euritmia, muito interessante também. Projetos na área de trilhas terapêuticas e trilhas das estações. Caramba. Boa pauta aqui, hein? Temos muitos assuntos, né? Muitos assuntos. Muito legal. E um assunto aleatório que eu vou já... Deixa eu fazer um likes. assunto aleatório. Vai. Pede like. Gente, curta esse vídeo aí. Compartilhe. A gente precisa chegar melhor lá no Nordeste. A gente não tá chegando, precisamos trazer mais gente também. Agora, com o mestre Fábio. Então, o pessoal de Recife, do Nordeste, por favor, compartilhem aí. Queremos conversar com vocês também. E o meu povo alagoano também, viu? Tem um professor de Tai Chi em Alagoas que a gente vai dar um jeito de... Qual que é o nome dele?
Eu acho que é o Ronaldo, né? Ronaldo, exatamente. Eu ia falar ele. Elinaldo. Você falou, não, Elinaldo é meu primo. Ronaldo. Eronaldo, dá o like. Peraí, vamos esperar o Eronaldo dar o like. Pronto, foi? Deu like já. Foi. E deem uma olhada lá no Spotify e nos outros tocadores. Esse vai estar lá também, esse podcast. O que vocês acharam? O que você achou do... Não sei se vocês viram já o trailer do Kung Fu. Do Kung Fu não, do Karate Kid. Com Jack Chan, que eles fazem o multiverso, que vem o... Ah, o novo? É o novo, vocês viram? Não, Ainda não vi, não. não vi ainda, não. Vocês não viram o trailer? O mais novo? O trailer eu vi. O mais novo agora que é o... O trailer eu vi. Não, eu já tinha visto um Com Jack comentário. Chan, com... mas- Como chama o garoto que O fez filho o... do Smith? Não, Não? o que fez o Karate com o Sr. Miyagi? Ah, Sério? o Daniel Larusso? Não, o acho Ralph que é. Macchio? Isso. Com Com Daniel? ele. Sério? Exatamente. Eu não tinha visto. Na verdade, eu tinha escutado o projeto. Você viu mas... mesmo? Não vi não. Eu vi. Então fala o Eu não tô trailer, como é? sabendo. Não lembro. Não, Nem não prestei viu, atenção. não viu. Eu vi, mas eu Você não não prestei tá muita atenção, sabendo? porque eu vou te falar que Não, eu tenho um não. pouco de medo dessas coisas. Que isso, cara? É porque- Nossa. É porque eu vi do projeto, eu vi falando que ia ter. Acho e que saiu mandou o mesmo nome. ontem o trailer pela Sony. Então tá bem recente. É, tá bem recente. recente. É. Mas Você você é- gostou? Você é um ratinho de YouTube também, meu. Saiu ontem o negócio. Não, é porque mandam. E aí eu vi, mas eu tenho um pouco de medo dessas coisas, sabe? É Por igual quê? quando botaram o Mike Tyson lutando com o Donnie Yen. Não, tem nada aí, não. Então. Aí não, né? Não tem nada a Não, ver, mas né? Aí põe o Jack Chan Não. no Karate Tem o Kid Jack lá, Chan, não sei. o Não, filme mas- do Jack Chan é bom, hein? Mas o qual Jack filme? Chan, Não, mas Jack Chan fez o primeiro do Karate também. Kid. Ele fez o primeiro. Não, Que sim. o pessoal chama de Kung Fu Kid. Kung Fu Kid. É. Que é lá com o filho do Enfim, Will mas Smith. era só uma coisa gosto aleatória. daquele Se você filme. não viu o trailer, vai estar aqui, ó, na Aonde? descrição do trailer. Eu acho que se o editor tiver... A gente não pode, né? Pode O quê? usar o trailer? Agora, O trailer... Talvez nosso o vídeo? trailer... Putz, não, acho que o trailer pode, viu? Porque senão o editor podia, enquanto a gente falou tudo isso, ele podia botar o trailer rolando aqui. Vou botar um pedaço, pelo menos. Um pedaço. É. Não, eu achei legal. Porque os dois se unem pra treinar o garoto. Que não é o filho do Will Smith, sim, que é um outro garoto, que é um chinês, pessoa. o que fez o America Born Chinese. Ah, legal. Que é o... Como é que chama em Você viu português? America Born Chinese? Ah, não. Você já falou, mas eu não vi, não. É bom, viu? Você de casa É viu? bom. Assista. Foi cancelado, mas é bom. Eu gostei muito da série. Não foi cancelado não. o cancelamento da internet, né? Foi cancelada a continuidade. É, não vai ter uma Era uma segunda série. temporada. Ah, bom. Isso. Achei Vai que tinha sido parar na cancelada primeira. assim. Mas é legal. A primeira. É legal. É legal. Legal. Eu gostei. É, bem tem, legal. Onde tem? tem a Michelle Yeoh. Disney, né? É Disney. Ela faz a Queen, Michelle Yeoh. É. Legal. Professor, pelo sua trajetória aqui, você começou a treinar em 1982. 82. 82. Isso da época do assim, aquela geração 80 mesmo, né? Que é... Geração 80 mesmo. Eu comecei em 89, então já quase praticamente 90. Mas eu comecei em 82. Isso no Recife. No Recife. E eu queria que você contasse um pouco pra gente, até para introduzir, como é que se deu o teu encontro com as lutas? Foi pelo Kung Fu direto? Foi por alguma outra luta? Por quê? Qual que foi a motivação? Foi pelo Kung Fu, né? Direto, assim. Na verdade, eu acho que uma boa parte, né? Quem assistia às séries, né? Que passavam na Globo, na Band, né? Lá era chamada, assim, tem uma série chamada Faixa Preta. Então tinha uns filmes de Kung Fu. Eu recordo, inclusive, um dos filmes, assim, que me fez treinar mesmo, é aquele filme Jack Chan, que eu acho que era Os 12 Homens de Aço, uma coisa que tinha uma parte que ele entrava dentro de um templo e ele tinha era justamente os bonecos, assim, que ele tentava passar. Ele inclusive, tinha feito uma promessa, se vingar, e essa promessa era assim, ele só ia falar, na verdade, ele falava, não era mudo nem surdo, né, mas ele só ia falar quando ele se vingasse, né, tinha isso. Que tem muito um pouco dessa pegada, né, esses filmes assim, de se vingar, Mas eu me lembro bem, por que eu tô falando sobre isso? Porque uma vez que teve uma entrevista lá, e aí eu tinha dito qual era o filme, eu tinha dito, olha, era Faixa Preta, e um dos filmes que me levou a treinar foi esse filme, né? E aí quando foi no dia da entrevista, eles botaram outro filme lá, não tem nada a ver com esse filme. Mas tudo bem, tava valendo, né? Assim, de certa forma, foi através dos filmes, né? E Foi que através idade do você tinha aí, quando você começou? 9 9 anos de idade. 9 anos.
E o que te chamou, assim? Você viu o filme? Qual foi a... Eu gostava, que acho que eu despertou? sempre gostei muito do treino, do treinamento, interessante. Apesar da técnica e tudo, da luta, né, dessa questão do... Mas os treinos, assim, como a pessoa chegou ali, sabe, assim, eu achava muito legal, assim, os treinamentos, assim, eu achava muito... E aí eu imitava, né, eu tentava fazer, mesmo sem treinar, eu tentava reproduzir aquilo, né. Mas quem nunca, né, talvez tenha visto um filme e tentou reproduzir. E aí eu pedi pro meu pai para procurar um local que tivesse... E nesse período eu tava chegando praticamente o Kung Fu, assim. Não tinha feito muito tempo que o Kung Fu não tinha chegado no Recife, em Pernambuco, né? E aí meu pai me levou e depois minha mãe de vez em quando ficou me levando lá. E depois eu comecei a ir só. E aí esse foi o início, assim. E quando você chegou Isso já era Shaolin Norte, já? Shaolin Norte. Então você começou no Shaolin Norte, segue no Shaolin Norte. Pô, que encontro... Que encontro bacana. Desde pequenininho, assim. Que legal. E quando você foi quando você chegou na escola, você tem memória, assim, das aulas iniciais, se esse encantamento que você viu no filme se sustentou numa aula convencional de Kung Fu, que às vezes, né? Não, é interessante, porque assim, de cara, assim, tinha um chinês, que não era um chinês, era um japonês, né? Mas pra mim era tudo chinês. Então, ao vendo assim, pra mim era o chinês, não era o mestre. Era o mestre do filme. Então, assim, eu acho que foi, assim, a expectativa. O que eu imaginei tava ali, assim, era aquilo que eu queria mesmo. O que tava no filme era que só não pensava, não treinava muito Kung Fu. Na época eu lembro, quem tem Fu era o professor ou o instrutor. Na época eu me lembro que o instrutor era preto com os botões azuis. E o professor era preta com os botões brancos, sabe assim? Tinha essa definição. Mas o resto tudo era camisa normal, né? Camiseta normal. Mas assim, era aquilo que eu queria, né? E assim, então o que eu imaginei no filme, eu vi ali, né? Eu acho... Hoje não existe mais aquela mesma academia, mas eu acho que vocês comentaram muito sobre um local que o Amaral deu aula, né? Isso, aqui na Consolação. E toda vez eu fazia essa relação, que tinha muito isso, assim, como cria uma identidade, né? Assim, sabe quando você tem uma coisa, né? Isso ficou muito forte, assim, eu acho que isso, desde a minha infância, quando quando você fala, não só o treino, mas o lugar em si, né? Toda essa... Eu acho que isso ficou muito marcado, assim. Eu fiquei muito curioso, professor, para entender um pouquinho como é o cenário do Kung Fu lá em Recife, né? Que a gente não conhece. Não sei se vocês, mas a gente não conhece direito. Não conheço. Mas começando, acho que pelo histórico, assim. Então esse foi talvez o primeiro lugar que foi introdutor do Kung Fu no Recife, ou tinha outras academias na época? Eu não sei como que é a imigração chinesa lá. Então, já faz um tempo, inclusive, eu ia até participar de uma palestra que teve, eu não faltei essa palestra, onde teve uma das primeiras falando sobre a imigração lá, foi interessante, mas eu não participei, mas não é de agora, já faz um bom tempo. Inclusive, a sogra dos meus professores, ela trabalhou no consulado, né? Inclusive, ela fez traduções de uns livretos, assim, que aqueles livretos onde tinha Tai Chi, Kung Fu, né, tinha... E esses livros, inclusive eu ganhei um desses livretos, né, bem depois, assim. Então, assim, já faz um bom tempo, assim, que... Não sei dizer exatamente a data agora, mas uma coisa que, falando no cenário, né, do Kung Fu, eu não recordo outra academia de Kung Fu, a não ser, assim, na época começou com a associação, né, de Kung Fu, era Sino Brasileira. Depois foi a associação, era Nagai, eu me lembro bem. Antigamente era Nagai, no início era Nagai e tinha um professor que dava aula de karatê, de judô. E que bairro que era? No centro. Pra quem conhece. Na Conda Boa Vista. No centro mesmo. É na Conda Boa Vista. E aí era lá no fundo, sabe? A academia, assim, de Kung Fu. Era bem legal, assim. E mas aí tem o seu professor, ele vinha pra São Paulo pra treinar aqui na Sino Brasileira? Não, meu professor, o Kushida, ele é um dos mais antigos alunos de Shankawei. Já era um professor formado já pelo mestre Shankawei. Já. Ele é um dos mais antigos. Como ele chamava?
É Kushida, Júlio Kushida. Júlio Kushida. Kushida. Segue ativo? Serve, ainda tá, mas ele tá agora em outro local, né? No clube português agora. Mas lá em segue Recife. dando aula. Que Dá, legal. ele dá aula ainda. Lá no Recife ainda. Que bacana. É. Que bacana. É. Tá aí um convite, hein? Seria legal gravar com ele. Muito. É. Muito. É. Sim. Eu também acho. E me fala uma coisa, conta pra gente como era, que a gente sempre tem um saudosismo aqui, a gente já falou disso em outros episódios, como era o treino nesse período? Eu sabia que essa pergunta Exatamente. ia acontecer. Primeiro, quanto tempo tinha a aula, como era a dinâmica, enfim, conta uns detalhes de como que era a aula. É o seguinte. Primeiro, que eu acho que não era muito diferente da academia do Amaral, né? Do Mestre Amaral, não, assim. Inclusive, eu estava falando agora há pouco, que eu participei de uma apresentação no Instituto Confúcio, né? Que foi o fechamento do semestre. E tinha um rapaz lá, o Gustavo, ele participou, eu chamei ele, inclusive, para participar de uma live, que a gente faz também, né? Que é Wushu Taolu Recife, e aí, Pernambuco. E aí eu tava recordando, assim, lembrando ele... Desculpa, fala de novo, só para o pessoal poder anotar aí o nome da live. Sim, Procurar. Taolu Wushu PE. Tá, é o canal. É nome do canal. É um no Instagram. O Instagram. É, Legal. Então procurem lá, gente. E aí, o que acontece? Eu comentando com ele, recordando como eram as competições de Kung Fu. Mano, na época, não tinha equipamento nenhum. Nenhum mesmo, assim, sabe? Era na base, assim, tinha que saber, se você, no mínimo, o critério era fazer Qigong, porque senão, assim, ia ser bem complicado, assim. Porque exatamente era assim, não existia equipamento. O treino, assim, realmente era... Eu me lembro do meu exame, inclusive, tinha a camisa rasgada, sabe? Assim, tinha as coisas meio, né? As coisas meio... desse tipo, assim, nessa... E lá... Sim, o tempo, sinceramente, era um tempo... Não era 1 hora de aula como hoje, né? 1 hora e meia, né? Assim, era só... Geralmente, eu lembro bem, recordo bem, desde a minha infância, era 1 hora de exercício. Assim, sempre era só isso. O aquecimento era de 50 a 1 hora de exercício. Sempre foi assim. O resto eram as outras técnicas. Era combinado, era forma, né? Taolu, então era combate. Mas era mais ou menos isso. É uma média. Assim, o mínimo era as 2 horas de aula. E é interessante, porque tinha muita coisa também que eu percebo. Hoje em dia ainda acontece isso também, que pessoas usam muito essa parte do aquecimento herdada dessa parte militar, né? Ocidental mesmo. Não necessariamente oriental. Né? Não necessariamente veio do berço. Assim. Que você percebe bem, tem alguns exercícios que são uma sequência, né? As 7 estrelas. Tem umas sequências que fazem parte do Kung Fu, da herança ali, não é ocidentalizado, né? Já tem exercício que é. E eu percebo isso. Apesar de ter muito exercício, eu percebi que tem muito uma influência, né? Do Ocidente, sabe? Dos exercícios do Ocidente. Não era... mas, assim, não posso dizer que não é muito diferente do que vocês, né, viam aqui. Inclusive, tem uma coisa interessante. O Kung Fu em Recife se manteve muito mais essa parte do formato de aula, de como era sino antes, a sino brasileira aqui, né, do que as próprias sino. Então, quer dizer, ou seja, ele ainda se manteve treinando quase da mesma forma que se treinava antes, né? Então, você mencionou que... Parece que eu entendi que as aulas lá duram quanto tempo atualmente? Não, atualmente já não é mais de 2 horas. Sim, mas... Geralmente em torno de 1 hora, 1 hora e meia no máximo. Então, assim, mas porque... isso já é uma diferença, porque aqui em São Paulo, eu não conheço todas as academias, mas é difícil ter aula de mais de 1 hora. Então, o padrão virou 1 hora aqui. Isso talvez já seja um sinal disso que você está mencionando, né? De lá ter preservado algumas coisas. Mas a maioria ainda continua sendo 1 hora. Para ser sincero, inclusive, lá a gente tem 1 hora, assim, é 1 hora de aula, mas geralmente eu passo dessa 1 hora. Sim. Entendeu? Até porque a academia fica praticamente colada na minha casa, assim, dentro da minha casa. Então, acho que você teve a oportunidade de até ver na live, né? Praticamente eu saio do meu quarto, estou na academia. Assim, então, assim, é coisa basicamente isso. Então não tem problema de entrar outra turma, inclusive só eu dou aula, né? Lá então não tem outra modalidade, já teve, né? Hoje em dia, porque eu passei a me dedicar também às aulas na Secretaria de Saúde, né? No estudo, então eu terminei descentralizando e terminou a academia. Hoje em dia eu só dou 2 aulas, assim, então eu só tenho 2 turmas, né? Então
na terça e quinta, e aí tem aula de Tai Chi, né? E aula de Kung Fu, mas não dou mais, porque... Então, de certa forma... E aí, por esse motivo, eu tenho uma disponibilidade de pessoa chegar mais cedo, se a pessoa quiser. Mais cedo, não tenho isso de terminar a aula naquele horário, né? E nem estou numa academia onde a pessoa tem que cumprir o horário porque vai entrar outra turma, mesmo que não seja outra modalidade, seja Tai Chi, outra Kung Fu, mas outra modalidade sem ser, né? Não tenho isso, assim. Então, às vezes a gente estende um pouco mais. Porque, de fato, fica difícil uma hora com o tempo, sabe? Assim, no início até que dá. Mas eu acho que com o tempo, assim, fica um pouco difícil. Eu entendo até que as pessoas, elas aprendem... Tem até uma história que eu sempre falo nas aulas, assim, para os alunos, que eu falo assim... Uma vez, um certo dia, um professor perguntou para a mãe do aluno, perguntou qual é o horário que seu filho estuda. E aí, a mãe do aluno falou assim, ó, meu filho estuda de manhã. Aí ela fala, então ele vai para aula à tarde, né? Ele quis dizer que, na verdade, ele estuda mesmo, assim, ele só vai para aprender na escola. Ele tem que estudar em casa, entendeu? Quer dizer, então... É exatamente isso. Eu acredito que muitas coisas que você aprende na academia, você tem que exercitar depois na sua casa, em outro lugar. Mas mesmo assim, mesmo você, lógico, numa hora pra você passar os movimentos assim, que dê pra pessoa memorizar, que ela consiga reproduzir depois, ainda é pouco uma hora, sabe? Eu vejo porque eu vou dando a aula e eu vejo que o pessoal ainda quer ficar, entendeu? Porque ainda quer fazer mais uma vez a forma, porque ainda quer tirar uma dúvida, entendeu? Mas aí eu tenho que convir que também eu tenho que dormir, e aí eu digo, olha, tem que fechar a academia. Continuar as outras coisas. Também... E professor, em que momento, assim, te dá esse clique de começar a ensinar? Como é que foi a sua jornada? Para você falar, não, quero ensinar Kung Fu. Eu não sei se o Kung Fu te influenciou a escolher a sua formação universitária, a educação física. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que se deu essa dinâmica na sua vida? A parte acadêmica veio bem depois. Bem depois. Na verdade, eu comecei a ensinar Kung Fu. Teve 2 momentos, assim, bem cruciais. Assim. Um foi quando tinha um professor, um instrutor na época, eu acho que não era professor na época, era instrutor, que chamava, o apelido dele era Painho, mas se chamava Claudeci. Painho? Mas o apelido dele, mas o nome dele era Claudeci. E é interessante, porque ele realmente teve uma influência muito grande no Taolus. Porque o Júlio, né, Magno, assim, alguns alunos do Júlio também, e Claudeci, tinham uma pegada, é um pessoal que se dedicou muito ao Taolu. Então você via uma pessoa, você via ele fazendo Taolu, e via alguns outros fazendo, era diferente, né? Assim, tinha uma pegada diferente. Você via que tinha uma energia ali, né? Então, então o que acontece? Ele deixou de dar aula nesse lugar onde eu treinava junto com ele. E aí a dona da academia falou, pra gente não fechar, você não quer dar? Na época eu era monitor. Na época. Eu já tinha uma camisa preta. Eu tinha uma camisa preta que era uma camisa que... Você já ajudava nas aulas. Já ajudava nas aulas, né? Que a gente fazia esse exame e ganhava essa camisa, ganhava o certificado e ganhava uma camisa preta. E aí eu fiquei dando aula. Sendo que depois de um certo tempo, a academia fechou, não teve mais modalidade nenhuma lá. E aí teve um outro momento, foi quando eu estava em casa, trabalhando em outra coisa, e chegou um amigo meu e falou assim, tu tá sem trabalhar, por que tu não oferece aula aqui na academia que é na esquina da tua casa, assim? Falar, e oferece, né, assim, pergunta se não tem interesse. Aí foi um outro momento, né, que eu voltei a dar aula. Aí daí depois pra lá não parei mais. E você tinha que idade quando você começou a dar aula? Na época, acho que eu tinha meus 17, 18 no máximo. Acho que era novo, porque tinha começado com 9, né? Mais ou menos 5 anos, depois 6 anos eu já estava como monitor. Acho que era mais ou menos 18, 19 anos. Eu não tinha menos de 15 e nem mais de 20. Isso é fato. Não é mais ou menos nesse período aí. Nesse intervalo aí. Nesse período. Não, eu queria só perguntar aqui, qual a região da academia lá da sua academia? A minha academia fica em Olinda. Fica em Olinda mesmo, Olinda. Eu vi, que não sabia se... que legal, isso deve ser incrível, né? Porque Olinda é incrível e...
Tem aquele clima, né? Muitas vezes a gente se refere ao Recife, achando que para o pessoal saber que é de Pernambuco, né? Sim. Assim, tem muito isso, né? Porque acho que o pessoal quase ninguém conhece Olinda, alguém vai dizer, Olinda fica, mas Olinda é fantástico mesmo. Eu sou meio suspeito para falar. Eu Não, mas gosto. Olinda é conhecido, né? Não, mas mesmo assim, ainda é um lugar menos conhecido do que, assim, Recife não, se você falar Recife, capital, já... Assim, E capital, quando pessoal eu associa escuto muito. Olinda, eu já lembro de Vassourinhas, assim. Do carnaval, né? Eu lembro de uma vez que eu fui lá, aí eu tava andando na parte histórica lá em cima, e aí veio um garotinho, deixa eu te contar umas histórias, te contar umas histórias. Ele contou a clássica de Olinda. Ele contou a clássica, sabe por que chama Olinda? Aí a gente tava numa parte alta, assim. Ele falou, não, porque não sei quem chegou aqui e falou, ô linda vista pra ver o mar. Eu fiquei com isso. Ele dava risada, contava, e eu nunca esqueci desse negócio, dessa brincadeira que ele fez com o nome, que é essa coisa do, ô linda vista pra ver o mar. Aí toda vez que falou linda, eu lembro. Então, ali é interessante. É interessante desse garotinho. O centro histórico ali, né? Tem muita coisa ali. Inclusive tem trilha ali. Uma vez eu fiz uma trilha dentro, que tem um local lá que também dá pra fazer trilha dentro daquele centro histórico. Tem um lugar que dá pra fazer trilha. É legal. Sabe quando passou o Samurai, o filme do Tom Cruise, Samurai... Como é? O Último Samurai. O Último Samurai. Eu estava em Olinda, eu assisti em Olinda, inclusive. Que eu tinha ido em Alagoas visitar minha família. Aí depois eu tava com a Cláudia Braga até. Aí de Alagoas a gente foi pra Salvador, depois pro Recife. E aí estreou o filme, falei, não, a gente tem que assistir. Assisti o Último Samurai no cinema. É um filme muito bom. Filmão, né? Filmão. Se foi em Olinda, provavelmente foi no Shopping Itacaruna, porque... Provavelmente. Porque em Olinda não tem um cinema muito antigo, assim, eu acho que nem funcionava, assim. Tava um projeto de retomar. Provavelmente. E professor, e as competições? Como é que... Competição. Como é que qual foi o bichinho que te mordeu pra competir, assim? Como é que... Foi o seguinte, que você chega aí? Foi pelo Kung Fu? Foi pelo Tai Chi? Ou já foi os Kung dois Fu. juntos? Kung Fu. Foi pelo Kung Fu. Então, Kung Fu, na verdade, foi interessante. Porque, assim, eu sempre gostei muito de futebol. Eu jogava bola, assim. E já tinha ganhado medalhas. Então, peraí. Tem um mito de que quem faz artes marciais joga mal futebol, É um né? mito. É mito? Não sei. Tá, no pode ser que no seu no meu caso caso é um mito, professor. pra você. Conheço uns Eu caras sei. pernas de pau, velho. Pois eu gostava muito de futebol. Muito. E qual era a sua posição? Você era o quê? Meia esquerda. Mas eu joguei ponta direita também. Eu joguei ponta Então direita. era bom mesmo, hein? Mas assim, Se mandasse um A sua zagueiro... posição era qual? Zaga, era zaga. Zaga? Batedor, meu amigo. Não era ponta. Derrubando. Não, Né? Chegando batedor. área- Ala. Antes Não de chegar passava, não Ala passava. não. Alambrado? Você ficava só assim, Não. Olha lá, ativa ali, ó. Não, zagueiro. Quando eu dava muito... Errava muito, eu ia pro gol. Aí... Eu já... Vai pro gol. E o Rômulo? E a sua posição? Eu já era assim, tipo, sobrou, vai pro gol. Última a ser escolhida ali. Então, é interessante. São duas coisas interessantes. Eu sempre costumava falar, dizer assim, se eu não fosse professor de Kung Fu, acho que ia ser jogador de futebol. Porque eu gostava muito mesmo de futebol. Lógico que sempre, assim, eu gostava mais da society. Que na época nem falava society, mas era um campo menor, o campo grande, porque tem todas as diferenças, né? Salão, campo grande, assim, é diferente, não é igual, assim. A pessoa dizer que joga bem salão, vai jogar bem campo ou vice-versa, não é... Não, é diferente, né? Mas eu sempre gostei. E eu sempre ficava na minha cabeça, eu queria ter uma medalha do Kung Fu também. Eu queria... Às vezes só tem uma medalha de futebol e eu queria competir. A primeira competição. E você já dava aula de Kung Fu? Já dava à época. Aí não ia dar, né? Pra pendurar umas medalhas do futebol lá na academia. Não fazia muito sentido, né? Isso aqui só se fosse aquele futebol só. O Shaolin Soccer. Shaolin Soccer. E aconteceu comigo agora há pouco um negócio interessante. Depois eu falo, daqui a pouco. Que eu acho que remeteu o filme. Eu remeteu esse filme. Mas tudo bem, bora lá, pra não perder o raciocínio. Então, e aí eu participei do primeiro Pernambucano. Então fui campeão regional. Não, mas pera lá, mas me conta assim. Mas me conta assim, como é que foi o teu professor que estimulou? Foi você que falou, não, eu quero competir? Como é que se deu isso? Ou foi as duas coisas? Não, eu acho que partiu iniciativa própria mesmo, assim. Inclusive eu tinha um aluno que ele
trabalhava, fazia cinema, né, na época, e ele gostava muito dessa questão. Inclusive, acho que, se eu não estou enganado, não, eu participei na época também com forma, tal, sem ser duliano, né, sem ser dupla, assim, sem ser combinado. Mas eu participei também de combinado. E, inclusive, eu lembro qual era o combinado que a gente tirou, porque era, acho que na época, acho que tem modalidade aberta, então tinha uma coisa de você criar, né, um pouco essa questão do combinado, e era a luta de... Sabe aquele filme Hero, né? O Herói? Que tinha Donnie Yen e tem Jet Li. Um com a lança e outro com, né? Pô, assim, com então, espada, né? Espada, ficou muito distante. E tinha o ancião tocando também? Então, Então, aquela. Foi essa cena. aquela cena. A cena ali do Go, né? Assim, ficou muito distante do obviamente, mas foi aquele, inclusive, a gente chegou a medalhar na época. Inclusive, depois do brasileiro, foi no Ceará, se não estou enganado, que era mais próximo, então... Eu cheguei... Mas a primeira competição que eu tive, eu não medalhei, inclusive porque, assim, não tinha muita noção, inclusive a questão das regras também, sabe? Acho que até em relação à pessoa preencher, tem muito isso também, sabe? Preencher em categorias que não batia com aquela, sabe? Que era aberta, né? Então, isso foi a primeira experiência, assim, no brasileiro. E aí você curtiu? Achei legal, porque acho que é fascinante. Eu acho que a maioria das pessoas chegar num lugar, né, onde o pessoal tem uma mesma vibração, onde as pessoas, né, se dedicam, que tem amor àquilo, né, porque eu costumo dizer que Kung Fu, quem pratica tem que ter amor mesmo, porque, sabe assim, né, as dificuldades, né, essa relação do quanto é difícil você encontrar até um local, porque pelo menos aqui não é tão difícil, mas lá e eu digo assim, e se a gente for equiparar outras modalidades, ainda continua sendo, né, e fora isso, a questão do incentivo, e, enfim, que você não tem. Mas você está num lugar ali que as pessoas conseguiram. E isso eu acho fascinante, assim, sabe? Além de conseguir, independente da colocação, você conseguir estar ali já é algo, acho que é legal. E depois você vê várias pessoas, né? Essa troca também, né? Existe muito uma troca, assim, de conhecimento, de você, né? De conhecer outras pessoas, da amizade. Eu acho que é muito legal. Esse eu fiquei... E eu acho que isso que me cativou também, sabe? Não só no objetivo que você... Não só a competição em si, mas essa parte... Porque, olha, competição, exame, apresentação, é fato de que se você botar como meta, você vai... Depois desse processo, depois você chegar ali, você já não é mais o mesmo, né? Porque você se dedicou a um ponto onde que normalmente você não se dedica. Inclusive, eu faço muita experiência, assim... Eu já fiz uma experiência, né? Nas apresentações. Eu boto uma vela... às vezes pro aluno apagar. E eu costumo dizer assim, ele nunca vai socar igual como a meta de apagar a vela. Então, quer dizer, você pode pedir pro aluno socar quantas vezes ele quiser, mas ele nunca vai socar igual como ele socou quando ele queria. Estabelece a meta ali, né? O foco vem aí. Exatamente. E exatamente acontece isso quando tem uma competição, um exame, né? Essa questão. Então, acho que isso é uma contribuição muito boa, assim, que ocorre quando você se prepara para aquilo. E aí, fora isso, tem a questão da amizade, né? Que você faz amizade, você, né? Troca de conhecimento, tudo. Apesar de ter algumas pessoas contra a competição, e eu também vejo que, por outro lado, também tem um lado, né, também tem como tudo tem, mas tem uma boa parcela que é bem legal. Aí depois desse primeiro campeonato, aí você pegou gosto e foi. Aí eu fui para outros. Aí tem um fato bem interessante, porque eu inclusive, fui vice-campeão brasileiro com garra de tigre, né? Orelha de tigre. Aquela arma dupla. E eu me lembro que quem ficou em primeiro lugar foi um aluno de Yamada, que era do Nanchuan. Yamada, era um chinês, era um aluno dele que fazia o Fago Borboleta. Né? Yamada, na época. Que ele competia com o Nanchuan, com o Nandao, acho que ele competia. E foi um aluno dele, na época, que competiu comigo. Foi em primeiro lugar, né? Mas assim, foi a primeira vez Onde que tinha sido esse brasileiro? Foi lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas aí eu participei de um curso, na verdade, tá tendo um curso de Tai Chi, da Forma 24. E aí eu comecei a ver que era muito importante ter acesso às regras, né? O que contava ponto, o que deduzia ponto. E aí foi como eu comecei a familiarizar em relação a isso. E isso fez muita diferença. Porque, inclusive, uma pessoa falou, Fábio, tu tá bem, mas tu precisa conhecer as regras, assim, tu precisa familiarizar sobre as regras. E realmente, de fato, eu percebi que isso existia diferença. Aí eu comecei a competir, inclusive, na Shen. Eu comecei com espada Shen, né, mão Shen. E aí, quando eu fui campeão brasileiro,
Com a espada Shen. Com a espada em mãos. Inclusive, A espada em quem mãos. competiu foi o William, né? Eu competi com o William Pence. Foi em Brasília, né? E aí foi quando eu fui convidado para ir pro treino da seleção. Aí foi bem legal, porque, assim, a questão também da troca de conhecimento, da amizade e tudo, entendeu? E nesse período que você ganhou a espada Shen em mãos Shen, no Kung Fu, como você foi de resultado? Não, eu já comecei a priorizar o Tai Chi. o Tai Chi. Eu comecei por a quê, focar. professor? Por que você priorizou? Por 2 motivos. Primeiro é que eu comecei a ter um olhar maior e melhor pro Tai Chi. Entendeu? Eu tô falando? Entendi. Eu não deixei de treinar Kung Fu. Claro, mas eu claro. comecei a visualizar isso, assim. E porque também, aí teria que falar sobre a história como eu conheci o Chen, né? Assim, inclusive porque me fascinava muito o Chen. Porque o Chen, na verdade, a primeira vez que eu vi o Chen foi no filme de Jet Li, né? Que é Batalha de Honra, que é o Tai Chi. Chama Tai Chi. É Tai Chi. Mexe E a ele água faz, lá. ele faz uns isso eu não fadins, e tem... Isso. Né? Ele começa com uma forma... Onde você Yang. tava que você não conhece esse filme? Não vi esse. Ah, é bem legal. Legal. E aí tem as partes, tem uma forma de Yang, que o pessoal faz tudo lá atrás, se eu não estou enganado deve ser 24, mas ele faz a Tia na frente, assim. Então tem mais momentos que ele faz a Tia fadinha. Mexe a folha no Firulas, chão. que o pessoal chama firulas. Ele é todo... Mas, é bem interessante que tem... E, assim, eu poderia até falar um pouco em relação ao contemporâneo, assim, agora falando sobre essa relação do Chen, Pode falar. do tradicional, né? Porque o Chen tem um pouco isso, assim. E tem isso também, porque o que me levou a treinar o Tai Chi foi o Chen. E depois, com o tempo, eu comecei a ter um olhar maior. Porque, inclusive, a forma que eu competi, que eu ganhei, não era o tradicional da Chen, né? Qual era a forma? Era stand. A 50... A 56 que começou. E depois veio a stand. Então, assim, de outras formas. Mas aí eu comecei a me dedicar mais, assim. Sendo que a gente tem um pequeno problema, assim. Se de tradicional talvez não tivesse tanta gente, contemporânea que tinha menos ainda. Entendeu? Assim, pra se treinar contemporâneo no Tai Chi é menos, assim. Entendeu? Então, mas aí é aquela história, né? Eu não passei só a treinar, eu comecei a estudar. Que é uma coisa que eu acho que é importante isso, sabe? Eu sempre falo para meus alunos assim, ele não só treine, estude aquilo, sabe? Olhe olhe duas, olhe 20 vezes aquilo, sabe? Abra uma forma, abra as duas, assim, certo? Em 2 aplicativos, olha ao mesmo tempo, sabe? Se você quer melhorar naquilo. Obviamente, sem o fundamento, você não vai conseguir realmente desenvolver. Obviamente, você tem que ter um fundamento, né? Assim, o que eu quero dizer é que, de base, o tradicional, que o contemporâneo veio do tradicional, né? Então, é importante estar ali, sabe? Assim, os 10 princípios essenciais, tá ali, é importante ter, sabe? Você, não é de uma dança só, não é uma performance de... Tem que ter o conteúdo, né? Tem que ter o conteúdo lá marcial, tem que ter essa relação de você identificar, né? O yin yang, como é que ele transita a relação da contração, né? Esse tônus, como é que ele aumenta e diminui, em que momento, né? Então é isso. E que não é uma coisa fácil, exatamente eu costumo dizer que o tempo da contração é algo, uma das coisas mais difíceis para mim, assim. Você saber onde é que você relaxa, onde é que você contrai, né? Naquele momento, assim, o que você... Isso faz muita diferença. Tem muitos comentários, assim, quem é mais tradicionalista, tanto no Kung Fu quanto no Tai Chi, tem muitos comentários que dizem o seguinte, as formas contemporâneas são esvaziadas de conteúdo marcial. Então não gosto. Não gosto desses floreios, dessas firulas, porque cadê o fundamento marcial? E agora você falou uma coisa bem importante, que a gente até já falou aqui, que o contemporâneo surge a partir do tradicional. Né? Claro que em algum momento aí, e não é todo mundo, dependendo do atleta, de fato, se você olhar para a movimentação somente do ponto de vista da plasticidade do movimento, da elegância, da coordenação, pode ser que você não enxergue o conteúdo marcial. Mas eu quero acreditar que o treino que vocês fazem da forma contemporânea também tem essa trilha de buscar manifestar manifestar fadim, manifestar conteúdo marcial. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Que essa é uma crítica recorrente, assim, o pessoal sempre fala isso, tem gente que nem assiste quando tem a área de contemporânea, nem assiste porque... Eu queria acrescentar uma coisinha.
Porque eu acho que quando a gente entra na parte da competição, independente de ser tradicional, contemporâneo, não importa. Às vezes as pessoas esquecem que, Nossa, isso na minha visão também, né? Como um treinador, assim, que tem uma parte da performance, né? Ah, sim, Uma sim. parte da performance. Que envolve a vestimenta, a gente já falou disso. Isso, exatamente, entendeu? E que aí quando a gente fala de performance... Um pouquinho mais, hein? Não visa muito, né? Por exemplo, o chute baixo. Porque se a gente está pedindo a performance, tem que ter o chute alto. Porque é performance, né? E aí, o que é o mais bonito? É o chute baixo ou é o chute alto? Lógico, se o chute alto for mal feito, o chute baixo vai ficar mais bonito, mas eu estou visando a performance. Então, sempre vai ter um pouco de controvérsias, né? Sobre o moderno, sobre o tradicional, porque se a gente parar para pensar, o moderno ele foi desenvolvido para atingir uma performance, né? Um ápice do atleta, que era para entrar nas competições profissionais e não o tradicional, né? Eu estou falando isso, pode até ser que quem escutar não vai gostar. Mas se a gente falar quem tem mais... Oi? Olha os haters. Não, talvez quem vão ouvir não vão gostar do que eu vou falar. Mas um atleta de moderno, ele tem mais performance e aptidão física do que um atleta de tradicional. O tipo de Pelo treino. tipo de treino que ele tem. Inclusive. Tem uma coisa de uma busca por alto rendimento. Eu não tô falando também, o né? que é o melhor, o que é o pior, né? O que é o mais tradicional, quem luta. Não é isso que eu tô falando. Então, eu tô falando mas sabe que eu lembrei de uma coisa, Márcio? Depois a gente vai tem muita coisa para falar sobre isso. Sim. Não, mas sabe que eu me lembrei? Uma vez eu estava fazendo um curso de arbitragem na CBKW que o mestre Thomas Chan estava qualificando os árbitros. Isso já tem bastante tempo. Na época que o professor Luiz Leonardo ainda estava com a gente na Ponlá e tal. E eu lembro que o professor Luiz, ele fez... Uma das etapas da certificação era que você fosse lá, você árbitro, fosse lá e fizesse um taulu para que a gente avaliasse, fizesse o exercício. Cada um ia lá fazer o seu taulu e tal. E o professor Luiz foi e fez o taulu de bastão. O bastão, como chama o nosso? Palanquano. Cara, e tem um momento do taulu de bastão que tem aquele... as batidas para as laterais. Que você olha as formas contemporâneas de bastão, e tem isso. Eu me lembro desse comentário porque o mestre Thomas falou: nossa, isso é tradicional? Esse é o taulu de vocês, tradicional do currículo? Sim, é o nosso taulu tradicional, ensinado pelo mestre Xi, que é o nosso mestre de Taoyuan, mas ele ficou impressionado porque ele enxergou num taulu tradicional a influência que o contemporâneo absorveu, entendeu? Sim. E ele ficou assim, nossa, então vem daí, entendeu? Então isso é muito legal também. Isso um mestre como Thomas Chan, que, enfim, foi um dos pioneiros das formas contemporâneas, e etc, etc. Então tem essa... Agora é com você, professor, já falamos demais. Fale tudo. Então, falando de Thomas, inclusive já gerou outra coisa que eu queria comentar quando você tocou em Thomas, né? Mas eu vou começar falando sobre o que você comentou agora há pouco e falando sobre a minha visão sobre o tradicional. O tradicional, bem feito também, ele é muito bonito, eu acho. Sim, sabe? Assim, sem sombra de dúvida, ele é muito bonito. O que eu acho é que a galera que fala assim, porque minha aula é tradicional, porque eu faço tudo esses tradicional, e porque é tradicional, e você me perguntando, será mesmo? Será que treinava assim? Será que treinava exatamente, sabe, do tipo... Talvez um ou outro, talvez ainda permaneça. Mas eu me lembro bem que eu estava na revista norte-americana, que é Inside, né, Kung Fu, e tinha um cara que ele falava sobre um mestre de Tigre, que ele levou o Kung Fu para os Estados Unidos. E ele falava que o treino, a metodologia de ensino era 1 hora em cavalo por meses, até você ficar na posição correta de cavalo. Para você aprender uma primeira técnica, só uma técnica, você só ficava em cavalo. E aí, agora me responde, qual é a academia aqui de Kung Fu? Quem deixa o cara Brasil, 6 meses só que fica 6 meses só em Mabu, só fazendo Mabu e no mínimo 1 hora para tentar ficar na posição correta. Sim. Então assim, minha gente, eu acho que o tradicional na minha cabeça, ela tá mais relacionado com a parte cultural, com essa parte de comportamento. Não tô dizendo que as técnicas não existe essa relação, a responsabilidade de se manter o legado, né? De você continuar fazendo. Isso eu vejo não só... Assim, eu digo isso até pela própria sino brasileira, né? De tentar, né, se manter o mais próximo do que, né? Porque tem essa relação de que se fugir demais, a coisa perde totalmente sentido. Você está fazendo outra coisa, na verdade. Entendeu o que eu tô falando?
Às vezes não dá nem mais para distinguir se era a mesma coisa. Então, tem que ter uma responsabilidade de você manter aquilo por um bom tempo, entendeu? Mas é óbvio também que a finalidade que se treinava não é igual a hoje. Entendeu? Falando? Inclusive, eu estava até falando agora há pouco com um amigo meu que era aluno também, e eu falando para ele sobre que eu tive uma lesão, e eu falando sobre os treinamentos, as coisas que eu fazia. E dizendo, pô, eu tava botando um pneu de trator em cima da minha academia, assim, levando as escadas, assim. E ele falou assim, pô, Fábio, mas pra quê? Como se fosse assim, você vai competir, não vale tudo, vai competir, como se fosse assim, né? E eu fiquei me perguntando, eita, pô. Porque, tudo bem, você chega a um certo ponto, né, que hoje eu ainda faço, assim, exercício de calejamento, eu faço sininho de ouro, faço o ticum, tudinho. Mas tem certas coisas que tinham um propósito antes, né? Que hoje faziam mais sentido. Faz mais sentido, entendeu? Hoje, inclusive, Mestre Chão, uma das entrevistas que ele fez para uma revista, mais de 20 anos atrás, eu acho, bem mais, ele falou, em primeiro lugar, a saúde, né? E quem tá falando era um mestre, ou seja, não era uma pessoa, né? Um ocidental que chegou e falou que, né, assim, algo que quem podia contestar, assim, o cara, e isso há quanto tempo? Imagina hoje, assim. Então, eu acho que tem essa relação, eu vendo essa questão cultural, eu acho essa responsabilidade de você realmente manter o mais próximo do que era, eu acho importante. A questão do voodoo também, do código de conduta moral, né, do comportamento, tudo isso. Mas se tem que pensar que a finalidade é outra. Assim, hoje não é a mesma finalidade. Então, eu tô falando, se você for pensar nisso, você vai vendo que você não é necessário mesmo. Vai fazer combate sem colete? Entendeu? Como era em 80, entendeu? Peraí, né? Assim, por que isso? Sabe? Tá condicionado? Tá, mas não há necessidade, né? Talvez não há necessidade disso, né? Eu acho que para ter uma melhor saúde, uma qualidade de vida e para pegar aquilo que foi, não é necessário isso. Então, quer dizer, ou seja, eu posso ter o conhecimento, inclusive é uma coisa bem interessante. Uma pessoa que ela não faz, não quer dizer que ela não transmite. O ideal é que ela fizesse. Mas não quer dizer que, por exemplo, eu abro ainda espacate, eu abro escala, eu faço muita coisa, inclusive muitas coisas que eu tinha meus 20 anos eu estou fazendo. Mas mesmo que eu não fizesse, não quer dizer que eu não consiga ensinar. Entendeu? Que eu não consiga passar. Então, essa questão do tradicional, eu acho que tem muito isso. Eu acho que você pode manter o que é tradicional, mas não necessariamente você precisa tá fazendo tudo aquilo, assim, sabe? Não precisa, porque talvez, assim, é algo que hoje talvez, o foco não é outro, com certeza, antes usar para guerra, né? A primeira forma do Taolu, o Liam Boon Train, né, que é uma introdução, todos os golpes deles, assim, todas as técnicas, é pescoço ou é testículo, né? Ou é costela, ou é externo, ou é... Sabe assim, só é lugares que te derruba, né? Assim, não tem uma troca de tapa, né? Não é uma coisa muito de... Você falou essa coisa da saúde, antes de você comentar sobre o Mestre Thomas, o Mestre Zichan tem uma frase que ele fala assim, se você quer ter saúde, treine como quem vai lutar. Se você vai lutar, treine para ter uma boa saúde. Então, essa dialética dele, quando eu li a primeira vez, eu fiquei pensando, caraca, tem razão, porque se eu vou treinar para lutar, eu tenho que me comprometer, me responsabilizar para manter a minha saúde, para me tornar um bom lutador e tudo mais, para ter calejamento, músculo, força, tônus, velocidade, mas ter saúde. E se eu quero ter saúde, é importante que eu treine também uma perspectiva também de um lutador. Ou seja, treine com a intensidade que o meu corpo permite, que a minha condição daquele momento permite, etc, etc. Então, mas tem uma coisa interessante. Eu também costumo falar para os alunos que é interessante, por algum momento, ele treinar como se fosse um guerreiro, quando ele tivesse proteger, ou quando ele fosse competir. Com certeza, se ele treina com esse foco, provavelmente ele vai, né, ter essa ideia de que ele vai... E quanto mais próximo do que aquilo está sendo sugerido, provavelmente melhor benefício ele vai ter para a saúde. Porque tem essa preocupação, né? Dessa questão E aí, essa questão do tradicional, que eu queria falar que, de fato, existe sim a diferença entre o tradicional e o moderno vendo nos taolus, que, dependendo do taolu que está sendo feito do contemporâneo, você quase não vê muita técnica. Então, você vê mais os nandus de salto, da parte acrobática. Isso acontece mesmo, né? Você vai ver um opcional mesmo, uma competição, a pessoa faz
3, 4 técnicas, vai fazer não sei quantos chutes, não sei quantos... Existe sim, isso eu não posso negar, né? De fato existe. Mas por outro lado, assim, se você for ver... inclusive eu costumo até dizer isso. Se você vê uma pessoa fazendo um louvadeiro, assim, um macaco, um estilo do animal, se você vê um tradicional, você não consegue às vezes identificar o animal. De cara, não. Até porque nem é, né? Porque você não é para imitar o animal, né? Você tem que tirar qual é a essência que a aquele essência animal usa justamente pra capturar o outro. mas se você vê o contemporâneo, você diz que ele é um Tá macaco. imitando. Às vezes é um macaco, né? Então tem isso, né? Eu não posso negar isso, assim. De fato, existe essa diferença? Sim. Né? Então, Mas me parece que isso aumentou, né? Aumentou no parece que opcional tá mais... também. Acho também, concordo. Não sei, porque eu me lembro lá atrás, quando a gente assistia... Mais performático, você disse? Tá muito mais performático. Eu concordo também. Não sei assim, se mais aumentou a salto, exigência por mais nandus, na regra, não sei, mas, enfim... tem atletas que entram para fazer e assim, é um atrás do outro, atrás do outro. Agora eu acho mais o externo. O externo, já falei de externo. mas como eles classificam, né, aqui, inclusive, mais do Tai Chi, eu não vejo tanto. Tem os Nandus? Tem. Mas não é tanto como eu vejo o externo mais. Sim. Eu vejo muito mais, assim. É quase 3 movimentos e vai lá e dá um salto, 3 movimentos, né? O Tai Chi acho que mantém um pouco isso ainda. Ainda mantém, né? A espada e o... E aí, falando sobre o moderno, só falar do Thomas, né? Se o Shankar não visse que era vantagem, que não fosse valer a pena, não tinha mandado o filho dele, né? Na época, para trazer o contemporâneo, entendeu? E aí tem uma coisa interessante, porque assim, eu acho que é como se fosse uma vestimenta. Você quer vestir uma roupa tradicional? Vista uma roupa tradicional. Quer vestir uma roupa contemporânea? Vista uma roupa contemporânea. O que é importante, eu acho, é que você vai estar difundindo ali o Kung Fu. Porque, queira ou não, vai ter, assim, para todos os gostos, né? Assim, porque se a gente fosse ver, assim, mais de 300 estilos catalogados, tem muita coisa, assim. Então, eu acho eu vejo sempre a preocupação nessa relação, tanto do tradicional como do contemporâneo, é a integridade física, é a sua saúde, sabe? É como é que isso realmente você vai praticar, vai lhe dar saúde. Por exemplo, o atleta não é sinônimo de saúde, né? Você, quem faz educação física, sabe assim, não é sinônimo de saúde, assim. O atleta, porque muita gente associa, não, mas você é um atleta, o né? atleta, você fala de alto rendimento, assim. Sim, justamente. O cara que vai competir com ele tá sempre os taulos ele tá botando o corpo no limite. Não, em qualquer modalidade, eu não tô falando não só de Kung Fu, né? Sim, ele tá botando sempre o corpo... Atletismo. Isso não só durante, mas pós. A cabeça também. Uma pessoa que termina de competir, ele deixa de competir, ele começa a se alimentar como se ele estivesse competindo, entendeu? Então, existe uma questão aí de que eu acho que é importante salientar isso, de que, inclusive até Bruce Lee, né, que muita gente não conhece, né, mas já chegou a se lesionar por excesso de exercício e tudo, né, em relação ao lombar. Mas assim, e é o importante pensar nisso, por exemplo, principalmente o moderno também, tem muito salto, tem muito... Inclusive eu falei pro Gil uma vez sobre isso, que eu achei interessante. Eu me sentia estranho com a camisa de competição, aquelas camisas de competições, né, de moderno, porque de fato ninguém competia na minha idade, assim, sabe, de opcional. Às vezes é opcional. Vilma mesmo falava daqui, né, Vilma dizia assim, mas tu ainda tá fazendo isso? E eu fazia, praticamente quase todos os Nandus, né, tava fazendo lá, né? Mas uma coisa que me fascina no moderno é porque eu vejo uma beleza, principalmente no Tai Chi. São Sérgio Tanoshi, né? Tanoshi. Então, eu digo isso que são relatos pra mim que me faz... E o Sérgio segue competindo. Então, e me faz mexer... Tudo, né? Como se não, tudo que puder, como se não houvesse amanhã. Então, mas me faz, assim, lembrar, recordar uma coisa que ele relatou, que eu já competi com ele. Inclusive em Bombinhas eu competi com ele. E ele fez um relato interessante, assim, um relato que pra mim mexeu. Que ele falou, quando tu faz a forma, ele dá vontade de chorar. Mas não foi porque ele tirou em segundo lugar, não. Assim. Porque perdeu o ouro. Não é porque ele perdeu o ouro na época. É uma emoção. Mas, mas mexe. Isso que eu tô falando, como o movimento pode mexer. Se tem a pegada lá contemporânea ou não, mas eu sei que o Tai Chi, às vezes mexe quando você olha, assim. Eu digo isso porque tem relato de pessoas assim, eu tenho vontade de chorar, assim, quando assim, me emocionei, assim. E é isso, assim, eu acho que não é só... O Kung Fu tem aquele... Assim, eu fui formado no tradicional. Eu treino no tradicional desde 9 anos, né? Mas assim, me remete também a essa questão do quanto o movimento mexe dentro de você. Mas tem né? uma Mexe coisa com também, outro, né? Que se você jogava futebol, competia,
Então você já tem dentro de você um espírito da competição, né? Também tem. E aí tem isso também. tem. Quem gosta de competir, Tem não isso entra pra também. brincar, né? Tem isso. E pior Mas que você tem- leva isso pra muita coisa, assim. Leva pra outras coisas, assim. Eu sei Mas como é que é. Tem um outro ponto que, né, tem o futebol, tem o Kung Fu, Tai Chi e tem a euritmia. E aí eu falo, nossa, você tem uma conexão com o corpo, né? A euritmia, a gente precisa entender o que que é, mas é a gente tá falando aqui de várias artes corporais, sim. né? Então também a gente falando aí de uma expressão, né? Expressão corporal, uma expressão artística através do corpo que pode ser... Então, é importante... Onde chega, o que é... Acho que é bom já primeiro dizer o isso, que é o que para nossa é, audiência, o que isso. é euritmia. Então, é bom salientar que eu não fiz o curso, né? Uhum. Assim, todo, não fiz a formação. Eu participei de um curso e aí é como se fosse a poesia através do corpo, mostrar através do corpo. Então é uma expressão Kung que você Fu, dialoga. então. Kung Fu, Inclusive, mas Não, tem uma porque é coisa. isso, né? Mas tem uma pegada bem interessante. Vê como é interessante isso. Porque Inclusive, é faz isso que parte você falou. Tem faz parte da atletas que a gente antroposofia. vê fazendo que de fato emociona. Isso, Você vê o cara fazendo um taolu de Kung Fu, seja com espada, com lança, você fala, cara, que tem isso, né? tem uma, Tem. sabe, chega em você de um jeito que te emociona mesmo, entendeu? Eu tenho um usuário mesmo que ela fala, pô, Fábio, como faz vontade de chorar, assim, e já vi, né, a pessoa chorar. Mas assim, essa relação que você falou da euritmia, ela vem da antroposofia, né? Uhum. E tem um negócio bem interessante, você falou do Tai Chi, é porque assim, como eu fiz a minha formação de educador físico, eu fiquei um pouco meio cético, assim, eu fiquei um pouco, sabe, querendo explicar tudo, assim, sabe, cientificamente, por que acontecia isso, sabe? E a euritmia, ela me resgatou um pouco da parte poética do Tai Chi, entendeu? É interessante, né? Uma outra modalidade me resgatou essa parte... Tirou desse racional e te racional para pegar essa parte mais, sabe, que eu digo, poética mesmo, assim. Uhum. E na formação de contemporânea é isso que eu falo, né? Na minha formação de contemporânea, a gente teve aula com chinês falando da forma no aspecto mitológico, filosófico, né? trazendo os nomes dos movimentos. Justamente. que aí te Exatamente, dá e falando uma- sobre essas questões que faz parte da cultura, né? Faz parte da cultura, assim. Que é uma coisa bem interessante se tratando de cultura. Agora Porque tem diferença de cultura. assim. Uma pergunta que eu vou direcionar para você, professor, mas acho que seria legal o Márcio comentar também. Vocês acham que é possível ser um atleta, seja de contemporâneo ou de tradicional? Um atleta, sim, que vai treinar para campeonatos regionais, campeonatos nacionais, campeonatos Pra ter mundiais. resultado. É isso que você tá falando? Ou só Visando competir ter por resultados, não, visando ter resultados e não se lesionar e não... Bora lá. Primeiro de tudo, eu acho que... Inclusive, eu tirei um pouco essa questão de dizer que é errado e o que é certo. Assim, que tá errado, porque eu acho que a diferença é de que aquilo que está sendo proposto está sendo um pouco diferente do que deveria ser feito, entendeu? Então, eu observo que existe, inclusive... eu digo isso porque dentro da parte acadêmica a gente também estuda um pouco isso, assim, sobre essa relação do que assim, de que maneira realmente se deve você treinar a parte física, que eu tô dizendo assim. Eu tô falando do condicionamento, não tô falando de técnica, tá? Eu tô falando do condicionamento físico, assim, da questão de, será que o aquecimento ele vem antes ou vem depois? Sabe assim? Uhum. Será que o aquecimento depois, será que é mais importante que antes também? Será que só aquecer e depois alongar, será que não é? Sabe? Inclusive tem uma coisa bem interessante. Alongue depois, seja membro superior ou inferior, alongue depois. Mesmo sendo um exercício que você puxou um pouco a mais, deu uma carga a mais, ou que você não fez ainda, né? E que geralmente no outro dia você tá, eita, tô doído, não sei o quê. Faça isso pra ver se você... Talvez você nem esteja se queixando. Entendeu o que quer dizer? Porque, por exemplo, eu vi muitas vezes na China, sempre se alongava depois. Sempre. Não era um alongamento forçado, mas se alongava. Eu só tô dando um exemplo, mas o que eu quero dizer é imprescindível essa relação de você saber exatamente... Porque veja só, uma coisa é que é passado diretamente de um professor na China, ou de um cara dentro da Universidade de Beijing. Outra coisa é a pessoa que passou de um ocidental para outro ocidental, para outro ocidental, para outro ocidental, para outro ocidental. Entendeu o que quer dizer? Às vezes ele vai se perdendo. Inclusive tem uma coisa muito interessante. Eu sempre costumo falar assim, se você não sabe fazer, mas diga quem faz. Assim,
indique alguém que faça, ou diga que existe, mas não tente dizer que, assim, que não é assim só porque você não faz. E acontece isso. Inclusive, às vezes a pessoa termina não sendo honesto. Porque, por exemplo, se uma forma tem escala, você pode não fazer. Mas você tem que dizer que a pessoa que tem a escala. Você tem que dizer que tem um espacate, que tem... Então, eu acho que tem muito isso também. Eu acho que essa relação é possível? É. Sabe, assim, dependendo também quanto tempo tá, assim, se chegar aos 50, 55, 60, 70, você não vai estar competindo, assim, em opcional, nem competindo em moderno. Não faça como eu faço, não fiz no dia, mas assim, mas no sentido de que se for bem estudado, a probabilidade se torna menor. Tanto que as formas, assim, tanto que quando você vê nas regras, tem inclusive algo que está relacionado ao fundamento, né? Algo que tem que ser feito, que inclusive tem uma coisa bem interessante, daqui a pouco eu falo sobre isso. Sobre fundamento, performance geral, né? E qualidade do movimento. Que é assim, que se pede que você não perca a pontuação ali, exatamente porque se você perder, o que você estaria fazendo, provavelmente você vai machucar. Entendeu? Quer dizer? Entendi. Por exemplo, deixar a patela muito depois do ponto do pé flexionando, você pode ter uma inflamação do tendão patelar. Entendeu? Quer dizer? E tem mais uma coisa. Uma coisa que você vê a pessoa fazendo, não é que você está preparado a fazer. Você não está condicionado a fazer. E tem muito isso. Eu acho que a mídia ajuda, mas também se a pessoa não tomar cuidado, a pessoa pode se prejudicar bastante. Né? Assim, inclusive, eu acho interessante. Eu fazia essa questão da lança, né? E muita gente acha assim, bota a lança lá, faz o Qigong e faz. Uma vez falando com uma monja, ela falou assim, não tem relação, ó. Você também toma algo. Como o óleo que você bota quando você faz palmo de ferro, você também toma algo também. Entendeu? Quer dizer, ou seja, não é só o Qigong, não é só... Porque muita gente acha que, chegou lá, mas não. Tem o Qigong, tem a técnica, né? Assim, tem o Qigong, tem o exercício, tem o óleo, né? Tem, sabe? Então não é uma coisa tão simples. Chega lá, vai bater no saco de ferro. Né? Não é. Tem uma série de coisas que envolve, né? Então eu acho que é isso que provavelmente você está me perguntando, que pode lesionar é a falta desse conhecimento. E isso pode aumentar a probabilidade de lesão. E a obtenção desse conhecimento diminui bastante. Não estou dizendo que ele não vai estar isento. E também tem que ver o contexto histórico, genético lá da pessoa, como é que ela... Né? E tem isso. E aí... Algum comentário? Não, eu concordo. O que eu acho que é raríssimo um atleta de alto nível não ter algum tipo de lesão ao longo da sua carreira. Mas isso acontece porque houve algum erro, né? Erro em excesso, Sim. Ou o próprio treinador não percebeu algo que o atleta estava fazendo errado. Às vezes o calendário de competição. Também. Né? Então, tem uma série de coisas assim. Mas eu acho que dá para ter assim, atletas de altíssimo nível que vão envelhecer bem, sem lesão, e acontece assim. Mas eu perguntei até, quando você perguntou sobre a competição, eu estava falando, que tipo de competição que a gente está falando, né? Porque assim, tem pessoas que gostam de competir, vou lá, só para ver como é que eu tô, sem cobrança nenhuma, tá tudo bem, legal, beleza, ok, é um tipo, né? Mas se você quer ir para desempenhar mesmo, tem que treinar bem, comer bem, dormir bem, né? Às vezes vai ter que suplementar. Isso. Então tem uma série de coisas ali que vão te dar uma base para você ser um bom atleta, para você ter sucesso, né? Agora, se uma pessoa quer só se aventurar, não, eu quero treinar, mas você não é bem treinado, né? Porque tem uma coisa também, existe uma diferença muito grande de você ser um shifu, que sabe a técnica, ensina lá e tal, e existe diferente de você ser um treinador. Também tem. Entendeu? Existe sim. Porque o cara que é treinador, ele vai trabalhar outras capacidades que às vezes um shifu não tem um conhecimento para melhorar a capacidade de cardiorrespiratória. Como é que você vai treinar? Zonas de treinamento. Será que todo shifu sabe como é que é uma zona de treinamento? Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Saber intensificar a intensidade, qual que é a potência que ele tem, como que eu vou mensurar isso? Então tem coisas que você precisa estudar para você treinar a pessoa para aquilo, para desenvolver a potência, a cardio, qual que é a técnica que você vai fazer. De repente você é um atleta que a sua capacidade cardio não é tão boa assim, porque o seu biotipo é esse. Então não adianta pegar uma forma longa, porque vai chegar com 40, 50 movimentos, você vai estar morrendo.
Então a gente precisa identificar isso, entendeu? Então tem coisas ali que o treinador tem que ter o conhecimento para aquilo. E se ele tem um bom conhecimento, aquela pessoa vai treinar bem, vai se alimentar bem, vai descansar bem. Então tem uma série de coisas que eu acredito sim que dá para a pessoa ser um atleta de alto rendimento, independente da modalidade, sem ter lesão. Se ela tem lesão é porque houve algum deslize ali, entendeu? Eu acredito, assim, do meu ponto de vista, que a probabilidade, dependendo de quanto tempo e do que faz, do que se compete, né, Sim. se torna Sim. maior, né, assim. Talvez não se lesionar, assim, não ter nenhum isento é difícil, mas tem todos esses fatores aí, né? Quanto tempo, em que modalidade. Isso. Inclusive tem uma forma que você se joga no chão, assim, né? Sabe qual é, né? Que você joga e levanta, tanto que... Assim, depende muito qual a modalidade, quanto tempo. Eu acho interessante essa questão de que, inclusive, você falou uma coisa que, por exemplo, questão... Os mestres, mesmo da forma empírica, ele nunca foi para a universidade, mas ele sabe tão bem como melhor, muitas vezes, do que o cara que talvez seja treinador. Sim. O problema é porque é aquela história de que foi passado por um ocidental, por outro ocidental, por outro ocidental, por outro ocidental. O Duan Wei foi uma formação, e um motivo do Duan Wei que criou esse tipo de formação, né, que eles levaram fora, além da China, eles trouxeram também, né, levaram para o Ocidente, essa preocupação. Porque eles perceberam que as pessoas se denominava professor, estava fugindo muito do que era. Entendeu? Assim, e se intitulava professor, mas estava fugindo muito do que realmente se era um professor dentro da China. Então, acho que tem isso, sabe? Tem vários fatores, né? Tem que ter também essa questão, olha, multidisciplinar, você tem que ter várias pessoas ali, né? Um nutricionista, um fisioterapeuta. Não é uma coisa fácil, assim. E se é amador é mais difícil ainda, mas tem vários... Mas não é associado à saúde, isso é fato. Atleta, assim, não é associado à saúde, porque tem todas essas questões de botar o corpo sempre no limite, o pós também, entendeu? Então tem isso. E tem outra coisa também, né? Que às vezes a gente olha pro atleta e acha que é só uma lesão física, né? Mas tem aqui também, né? Isso. Tem aqui também. Hoje o cara treinou, chegou na hora, escorregou, aí não ganhou. Aqui fica abalado, né? Então não é só a lesão física, né? Mas tem que ter um preparo aqui, né? Não, com certeza. O preparo aqui, você tá falando é o quê? Cortar cabelo? Não, O que é? psicológico, né? Para um acompanhamento psicológico, né? De idade, cobrança, dependendo do esporte, você tem um patrocinador que tá cobrando, e aí dependendo do esporte, o cara ainda chega assim, ó, você precisa tomar alguma coisa para você, e aí entra no lance de doping, então tem uma série de coisas ali que o atleta às vezes está sendo ali bombardeado com uma série de coisas, então às vezes a lesão não é só física, né? É aqui também, né? E principalmente pós, né? Porque, por exemplo, as pessoas que são mais ativas, elas são que mais sofrem quando elas ficam incapazes. Elas ficam... Ou ela fica independente ou... Assim... porque a independência e a autonomia é algo que as pessoas sempre... Eu penso dessa seguinte maneira. Uma pessoa que ele é um atleta, se um dia ele já não é atleta, já é uma coisa difícil para ele entender aquilo. Assim, entrar na cabeça que ele não vai mais competir. E aí, ele deixar de fazer algumas coisas que ele também não fazia, também já não é uma coisa que... Porque aquilo era a vida dele. Aquilo era o que ele tinha adotado, sabe, como algo mais importante na vida dele. Imagina se você dizer assim, ó, tu não vai poder mais fazer isso. Né? Então, são coisas difíceis, assim, né? Eu tive meus momentos tive um momento de treva, assim, né? E pra mim foi uma coisa bem difícil, assim, né? Eu tive uma lesão e eu não conseguia andar. Onde assim, foi a lesão? Na lombar, né? E no sacro. Então, e eu não conseguia andar, e eu disse, caramba, e agora, assim, sabe? Mas você tava em treinamento, não tava competindo, tava competindo pra treinar? Eu tava competindo como fosse pra competir sem competir. Treinando para competir sem competir. Sem competir. Porque eu achava que tava muito de boa, eu tava com todo pique, assim. Eu gostava de dizer assim, pô, uma pessoa, assim, aqui no... Por exemplo, lá lá o clima sempre é quente. No Nordeste. E sempre é quente. E eu, na verdade, eu sempre costumo até falar sobre, brincar, assim, mas dizendo assim, se você tá no Nordeste, se você tá com o seu carro e você tem um ar-condicionado, você não vai chegar assim, desliga o ar-condicionado para economizar, você não vai. Então é a mesma coisa que eu senti, ou seja, eu tinha capacidade física, assim,
tanto flexibilidade, força, cardio, como se eu tivesse 20 e poucos anos. E emocional também estava ok. Também. Então eu dava gás, assim. Eu fiz coisas que. Eu já tava com lesão, eu botei minha filha no ombro, assim, e subi a montanha fazendo as trilhas, assim, fazendo, né? Então, assim, eu não tava, sabe? Dei conta quando realmente aconteceu Não, tem uma outra coisa no treinamento que eu não sou especialista, também não, minha formação não é como a de vocês de educador físico, mas tem uma coisa que rola quando a gente está treinando e competindo, que são os processos químicos, os hormônios que a gente manifesta, que de alguma maneira a gente se alimenta um pouco deles quando a gente está numa vibe de competir, de treinar para competir, de treinar para competir aqui no nacional, no mundial. E eu acho que de alguma forma isso também mexe com o nosso emocional. Endorfina. Né? Endorfina, dopamina, enfim, todas essas coisas que vai dando pra gente, e a gente vai acostumando com isso, se nutrindo disso, e o corpo fica nesse lugar de, opa, tô preparado pra competir. E aí vem uma lesão, como aconteceu no seu caso. Cara, imagina que emocionalmente, entendeu? Um monte de coisa deve ter acontecido com você e com a sua mente, que fez você pensar na vida, pensar na tua trajetória enquanto professor, enquanto atleta, enquanto praticante. Então eu queria que vocês incluíssem nessa conversa um pouco essa dimensão também. Primeiro você, né? Eu tô falando vocês, mas o convidado aí que... assim, acho que eu fiz várias reflexões, assim, né? Quando aconteceu isso e assim, uma das coisas que, inclusive, eu fiquei pensando um bom tempo, né? Como é que eu poderia transmitir isso nesse momento agora? De vir aqui e falar sobre isso, sabe? Como é que eu poderia transmitir essa importância desse cuidado, como eu falei, né? De saber que, assim, saber seu limite, sabe? Saber do tipo... Porque um praticante Kung Fu, normalmente, ele é uma pessoa que ele não sente dor com facilidade. Ele não sente dor com facilidade, assim, porque o treinamento já é doloroso. Então, assim... Então, às vezes, você tá sentindo dor e você tá... Não, mas que é isso? Mais um pouco, vai lá. Vai dar. Sabe, Ontem tava dolorido também. Ó, você não tem ideia. Eu não conseguia botar o pé no chão e eu ia dar aula de ônibus, porque sentado era ruim pra mim. E eu ia dar aula de ônibus, quase com um pé só. E eu ia pra Boa Viagem, assim. Saía a distância de uma cidade pra outra. Entendeu? E eu não conseguia botar o pé no chão. E pegavam 2 ônibus e voltava, assim, deixava o carro lá, porque eu não podia sentar muito tempo, e eu ia em pé. Sim, tem um detalhe, porque eu não sentava no ônibus, porque eu não podia ficar muito tempo sentado, então eu ficava em pé, e tinha que ficar com o pé só, muitas vezes eu não ficava botando o pé no outro lado, para dar aula. Eu dei aula deitado, já dei aula deitado, eu falava que era para ser feito estando deitado, e eu não conseguia ficar, entendeu? Então, assim, essa relação de que você tem que respeitar também o seu rosto, você tem que ver que não é um momento para, sabe, avançar, é um momento para parar, é um momento de dizer assim, ó, para um pouco, porque foi o que aconteceu, né? Ou seja, se eu não parei, o corpo disse assim, tu vai parar agora. Se tu não quer parar, quero ver se tu não vai parar agora, do tipo, né? Porque até antes, um pouco antes, eu tava dando aula todo dia, o dia todo, e não assim, do tipo, não parei de dar aula, assim, né? Do tipo... Não, dando aula e treinando no tudo ritmo... Bem, quando eu me lesionei, porque eu descobri que, inclusive, a primeira lesão que eu tinha tido era na parte posterior da perna, tinha tido inflamação, né? No glúteo, que não era o mais sério. Isso não era o mais sério. Tinha um desgaste ali no quadril, uma coisa pequena, mas era normal. Mas eu tava sentindo dor por causa disso. Já tinha uma dor, que já tava me indicando assim, ó, para. Sabe como é? Mas aí são algumas coisas. Uma eu já citei, essa relação dessa preocupação, assim, você tá atento a isso, esses sinais. Tá atento ao sinal que, ó, bora adaptar. Porque uma das coisas mais difíceis, a gente vive em um processo de adaptação o tempo todo, desde que a gente nasce. A gente tem uma adaptação, como ser professor de educação física, né? Uma adaptação de a gente passar para um exercício mais avançado, mas a gente tem também uma adaptação de não passar mais. E a gente tem uma adaptação de fazer menos. Entendeu o que quer dizer? Assim, não é de você fazer mais. Chega um ponto ali, chegou num platô lá, né? Assim, num grafo lá. Você se manteve ali, mas você vai descer um pouco.
Não tem problema nenhum, não. O problema é quando a queda é muito acentuada. E o que vai acontecer? Se você não tiver atento a isso, a queda vai ser acentuada. Entendeu falando? E eu podia mesmo ter, até hoje, eu podia não estar nem mais aqui, não estar nem aqui, na verdade. Porque por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui indicado na cirurgia, eu não fiz a cirurgia. Inclusive tem uma coisa bem interessante em relação ao exercício, o poder, né? Ou como o exercício faz toda a diferença nesses processos assim. Mas muita gente foi, inclusive uma pessoa que teve um problema, fez cirurgia e tá sem andar direito. Não conseguiu andar. E o cara que ia me operar, fazer cirurgia, disse, ó, você pode ficar sem andar, você pode morrer, você pode... Eu disse, quando é a cirurgia? É hoje? Mas, assim, não, mas aí não era a pessoa que realmente que eu queria ir, essa primeira pessoa, né? Mas foi a pessoa mais próxima para me atender. Aí depois eu fui para outra pessoa e ele falou, não, você não precisa fazer não, essa cirurgia. Você tá com a sua... Não tá fazendo a física? Continua lá. Mas eu acho que isso é uma coisa. A outra coisa é, se você para agora tudo, quanto tempo você consegue se manter? Assim, financeiramente, o que você... Sim. Então, quer dizer, como é que você vai administrar essa relação, né? Inclusive se você tem pessoas dependentes, né? Como eu tenho pessoas dependentes, né? Tem minha filha, tem, né? Que é mais nova, ela depende totalmente. Então, como é isso, assim? Acho que isso me fez refletir também sobre isso, sabe? Sobre não só essa questão de que, independente se você tá fazendo alguma coisa. Inclusive, eu acho engraçado, o meu primo chegou lá e falou, tu se lesionasse? Como é que pode? Tu tem não sei o que, eu disse, excesso. Você já ouviu falar em excesso? O excesso. Então é isso, assim. Às vezes a gente tá no limiar, assim. Às vezes pensa que não, mas a gente tá em excesso, pô. Sabe, assim, a gente tá passando. Porque é muito difícil você identificar isso, sabe? O corpo vai avisando, né? O corpo vai dando... Ele vai dar sinais. Ele vai dando sinais, entendeu? O problema é isso, que as modalidades, que elas são muito... Assim, que a pessoa é muito perseverante, que a pessoa é muito... Ela tem isso de você... Fica mais difícil de identificar. Então, quer dizer... Você identifica, mas... Sabe uma coisa? Uma vez eu tava alongando, a fisioterapeuta falou assim, ó... Você não sente dor e para. É antes de você sentir a dor. Entendeu? Inclusive a outra fisioterapeuta... E a nossa mente foi treinada pro... Não parar nem quando sente. Não, vai! Não parar nem quando sente. Tá doendo? Então, isso aí! Entendeu? Segura. Então, tem isso, assim. Muitas vezes você tá numa situação que, assim, olha... Lógico, né? Obviamente, tava lesionado... Tá inflamado lá, não tem necessidade de eu estar sentindo a dor para dizer até que ponto eu estava conseguindo fazer. Você faz antes de você chegar a sentir dor, né? Então você vai... Então, assim, inclusive até fazer eu até vou editar um vídeo assim para botar tudo que aconteceu até chegar, né? Que agora esse ano mês passado, fez um ano, né? Uhum. E foi uma evolução assim, foi lenta, mas foi progressiva. E eu agradeci e até hoje sou grato, né? Pelo fato de conseguir voltar ativa, né? Fazer as coisas em da lesão ou da recuperação? Do dia que eu tive a crise mesmo. Do dia da crise mesmo. E a tua recuperação foi fisioterapia e... Fisioterapia. Assim, não, eu tomei medicamento, alguns medicamentos, claro. Assim, logo no início, mas depois só foi físio. Não, aí que mais disse, olha, você tem que parar. Vou tomar um remédio e para. Aí eu fiz isso. Meu remédio de cama, um pouquinho. Porque era assim. Era 10 minutos em pé, 10 minutos sentado, 10 minutos andando. Era assim, sabe? Até chegar à noite pra dormir. Mas era assim. Eu dormia de 6 horas da manhã, 6 horas da noite, 6 e meia, 7 horas. Eu acordava de 4 e meia da manhã. 3 e meia, 4 e meia. Porque não aguentava. Aí caminhava daqui pra ali. Depois ali, ficava caminhando, depois sentava. Aí depois deitava, depois sentava, depois deitava. E ficava nisso, sabe? Assim, tipo... Então, foi bem difícil. Eu escrevi, inclusive, tudo isso. Eu escrevia tudo que eu tava conseguindo fazer. E o que eu fazia e que não tava dando certo, eu voltava. Porque eu dei um espaço pra frente, mas também dei um espaço pra trás. Um fisioterapeuta me pediu uma vez, eu fazia uma hidroterapia, ele me pediu pra fazer pó de chinelo. Aí a fisioterapeuta fez, você não podia fazer pó nem de cabeça pra baixo. Então, tem umas coisas assim, sabe, que tem Inclusive eu falo isso sempre, que profissional faz muita diferença, sabe? Assim, você tomar cuidado, você pode, né, ter, assim, sair de um estado que você está muito bem para um estado muito, 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 muito pior, né? Muito, muito pior, então... Muito legal. Professor, para a gente ir quase para os finalmente, eu sou uma pessoa que gosta muito de cinema, e o Rômulo é da área de cinema aqui, e o Márcio é um consumidor também de filmes. Eu soube
que vai ter o Shaolin dos Sertões 2. Não é Isso isso? eu tô sabendo. E me parece que o Lyoto Machida faz uma Lyoto participação Machida, e tem O outros... filme é lá do Ceará, né? E o Lyoto... Exato. O Lyoto não é de Ceará, não, né? Não, o Acho Lyoto que é do não. Pará. Pará. É. Do É Pará. verdade. O Lyoto é do Pará, família Machida. Ah, confundi. Mas eu falei tudo isso, não tem nada a ver com o que eu vou te perguntar agora, mas tem a ver. Você usa a cunha de Shaolin no seu nome. Fábio Shaolin, Fábio Shaolin. E curiosamente a gente tem o Shaolin dos Sertões, que é no Nordeste. É. Olha só que coisa interessante. Eu queria que você falasse um pouco pra gente fechar. Por que Fábio Shaolin? De onde vem esse Shaolin? Então, É do seu corte de cabelo? não é mesmo, né? Mas já foi um dia. É porque, assim, na verdade, eu não cheguei e acordei um dia e disse, não, vou me chamar Shaolin. Não foi isso, né? Na verdade, não foi isso. Não, porque é uma responsabilidade, É, né? então, exatamente. E a gente tem um Shaolin aqui, Tem o que Fábio. é Fábio também. Tem o Fábio Não, também. e Não. teve um personagem famoso, ficou famoso na Globo também. Era aqui Shaolin, tinha era um Shaolin. é. Um Tinha comediante? também. Não, era uma novela. Uma foi novela, acho que era lutador Ah, é? também, é? Mas era. Não, eu não sei se Não. era lutador, mas Não? ele tinha um apelido de Shaolin. É, Não. E tem o comediante também que é Shaolin, né? é. Mas assim, eu inclusive agora há pouco tempo, né, depois de 42 anos, eu encontrei a pessoa que me botou o apelido, né? Que foi que chamava Dagata, que era um capoeirista. Então, na época que eu comecei a treinar, comecei com 9 anos, eu ia muito para as Agora ficou mais academias interessante ainda. Foi um capoeirista que deu o apelido que de tirou o Shaolin. nome de Shaolin. Foi. Aí é Porque muito... eles assistiam filmes, assistiam filme. E aí o que acontece? Então, eu ia muito para os lugares onde tinha Jotedô, Taekwondo, capoeira, então eu ia lá, assim, sabe? Ver porque eu iniciei com Kung Fu, mas eu queria ver outras coisas. E muita gente sabe Kung Fu, né? E aí tinha na época, naquele período, os filmes de Shaolin, né? Do tempo Shaolin, e o pessoal sempre associava que tempo Shaolin era uma pessoa. Então ele falou, Shaolin. E aí foi interessante porque, no final da conta, assim, não me incomodava de chamar Shaolin. E com o passar do tempo, eu precisava escolher um nome para botar na rede social, na época, quando começou a surgir, na época, né? Que engraçado, faz tanto tempo que na época nem existia. E aí foi quando eu pensei, muita gente me conhece como Shaolin, eu não vou botar Fábio, eu vou botar Shaolin. As pessoas te conheciam como Shaolin, não Isso. como Fábio. Não, algumas pessoas, uma boa parte me conheceu como Shaolin. E aí eu terminei botando na rede social Shaolin. E depois, como eu conheci um professor que era de Pequim, né, o Louton, ele era mais fácil ele me chamar de Shaolin do que Fábio. Então ele terminou dizendo, não, vou chamar, inclusive ele nem chama Fábio Shaolin, ele chama Shaolin. Mas tem uma coisa muito engraçada, interessante aí. Quando eu comecei a trabalhar no IMIP, no hospital, eu me lembro e recordo bem que quando eu vi, eu lembrei, quando eu comecei a receber assim, um valor que eu achava que eu jamais recebi aquele valor, né? Tando o meu nome lá como instrutor de Tai Chi, no meu crachá tinha instrutor de Tai Chi, né? Receber um valor mensal, assim, fixo, né? Do que você estava contratado, para fazer algo que eu amava, assim, que eu jamais imaginava que isso era possível, sabe? Assim, tá na política da saúde como instrutor de Tai Chi. E aí, o que foi que aconteceu? Mas a princípio a gente não recebia na conta no banco, a gente recebia no cheque. E todo mundo tá esperando aquele cheque chegar, e o cheque vai chegar, E uma vez a pessoa falou, Fábio, eu acho que eu vi teu nome lá, tem um cheque que tava com teu nome. Mas eu acho que não tava, só não tinha Fábio, não. E de fato, quando eu cheguei lá, tava Fábio Shaolin. Como é que você disse, desconta esse cheque? Como é que vocês botaram Fábio Shaolin? Não é possível, assim. Não tá No cheque? não. No cheque. Nominal Fábio Shaolin. Eu disse, não acredito nisso, não. Chegou no banco, toma aí, o RG. Mas no final das contas aí trocaram. Eu tive que esperar um pouco mais, né, que ele valor sair, mas... E aí Mas eu sempre pensei nisso, assim, sabe, do Shaolin mesmo, que eu pensei, caramba, ter um Shaolin talvez não fosse tão legal. Mas terminou ficando e eu também não fiz nenhuma objeção sobre isso, assim, também não, né, não... Achei que por um lado foi bom, por um lado, assim, porque criou uma identidade. Engraçado foi que antes de ontem, eu tava no shopping, eu fui entrar no shopping, e tinha dois chineses, assim, conversando no shopping. E não é perto da minha casa, obviamente é bem distante. Eu dou aula em particular em Boa Viagem, eu moro em Olinda, então é bem distante, não é perto. E aí eu entrei no shopping e tinha dois chineses conversando, assim, e ela não tava dando passagem pra passar, eu fui passar no meio, eu falei, Teputi, né? Eu falei assim, Teputi, assim, fui falar, desculpa, assim, licença, como fosse passar em chinês. Aí ela tomou um susto, assim, aí ela fez, Shaolin. Aí eu disse, aí eu disse, opa, tudo bem. Então, assim, Te conheceu. conhecia, né? Então, de certa forma, uma boa parte do pessoal
já me conhece como Fábio Shaolin. Pelo menos onde eu moro, assim, na região onde eu moro, né? O pessoal me conhece. Exato. Muito Muito bom, bom, muito professor bom. Fábio Shaolin. Muitíssimo obrigado por esse bate-papo, pela sua visita, pela sua presença aqui. Demorou, mas rolou. Então, nossa audiência aqui, Um ano. que já tinha feito comentários aí também sobre o professor Fábio. O próprio professor Fábio a gente já tinha conversado em outros momentos também. Então, valeu esperar. Muito obrigado. Só salientando, se for no canal de Gil lá, o antigo lá no Instagram, não desista. não mude, desista. Olha até o final que também tem outra. Vamos deixar o link na outra- descrição do vídeo desse bate-papo, outra live lá. dessa live que nós fizemos. E foi na época da pandemia, né? Foi na pandemia. É, eu acho que eu né? gravei aqui em cima, até no terraço aqui da escola. Maravilha, recadinhos do coração? Só pra falar uma coisa aqui, ó. No início, a gente falou do Rolando Lero. Ah, bem lembrado. O ator era o Rogério Cardoso. Rogério Rogério Cardoso, Cardoso, que bem fez conhecido. exatamente, que Bem fez Grande Família. Ele fez a Grande Família, ele era o avô lá do Tuco. Eu também queria Exatamente. agradecer, tá? Então, Opa! assim, agradecer. E eu trouxe uns presentes. Tem olha, presente, tá por aqui, favor. tá aqui, não, presente. Não, vamos fazer esse momento presente. Aqui, ó. Afinal de contas, o Natal tá aí, né? Então, mas antes de dar o presente, Não né? sei Do Natal, quando vai né? sair esse... É mesmo, né? Natal Já falei- passou. O Ramo vai já vir, falei né? que a gente gravou. Vai vir pelo correio aí, É, né? isso. Então, eu queria ser, assim, eu sou muito grato, assim, por estar aqui, né? Eu falei pra ele, foi uma missão vir pra cá, assim, por vários motivos, assim, né? Além dessa questão da lesão, né? Teve a questão do meu pai também, né? Que tem 91 anos e ele veio aqui pra casa da minha irmã, mas também é um processo meio complicado, assim, apesar de estar ainda caminhando, ainda é lúcido, mas é o de 91 não é 19, Não é né? 29, né? Então, assim, então é bem delicado, mas a gente conseguiu, viajou bem, ele gostou, né? Assim, ele achou a viagem foi tranquila, né? E eu assisti todos os episódios, né? Então, desde o início até os últimos episódios eu assisti, né? E assim, e aí tá aqui pra mim, depois que eu vi que o sarrafo já tá lá em cima, né? Porque a galera que senta aqui já tá do tipo, né? Tipo, né? Os mestres, os grandes mestres, assim. E eu, então eu me sinto super, sabe, lisonjeado, grato, né? E assim, espero, quem sabe, falar um pouco sobre o que foi sobre sábado à noite, não, o que ficou sobre, né, nos bastidores das competições Já fica o convite para uma parte 2 aí. Sim. Opa! A gente pode... Esses bastidores são sempre Sim, interessantes. Bora lá para as camisas. Essa camisa aqui pro Márcio, né? Mostra aí pra gente, deixa eu ver. Inclusive quem fez essa arte foi o William Pensa aqui, ó. Tá vendo as camisas? A camisa aqui, deixa eu botar aqui em cima. Deixa eu ver, bota em A cima camisa aí. aqui, tá vendo? Olha só aí, ó. William Pratica Pensa é Tai Chi, artista, hein? Não, eu tô brincando. Essa camisa foi pro Gil, Ó. né? Inclusive Podia essas ser pro camisas... Márcio também, né? Inclusive essa aqui, essas ó. camisas, assim, a gente vende lá essas camisas, né? Ah, Na academia. que legal. Tem vários modelos, né? Essa aí é como a sua. Essa é como Outra a minha. cor. Aliás, É o Pense tá me bonita. devendo um desenho desde o último campeonato, viu, Pense, do Mundial. Você falou que ia fazer no avião, já fica aí a cobrança aqui. Obrigado, olha só. Muito legal, muito legal. Inclusive tem episódio com o William Pense também. Tem Gravamos, episódio aí com o William que ele Pense. conta a história do sanduíche de Bauru. É verdade. Além de muitas outras histórias, Sanduíche evidentemente. De Bauru, não. Bauru. É, o sanduíche chamado Bauru, né? Isso. Que é muito famoso aqui em São Paulo. É. E é isso, recadinhos do coração, finais? Gente, curtam esse vídeo, compartilhem. Tá aí o nosso Pix pra... O nosso Pix tá meio nosso pouco Pix movimentado, não- né? Tá caído, hein? Tá caído. Mas manda aí um negocinho aí pra gente, pra ajudar o projeto. Tá precisando trocar os tripés aqui. Ainda não trocamos o tripé. É. Trocamos já o óculos do Gil. Não, mas não foi Não, o mas não, canal foi com dinheiro próprio, tá? Não. Foi com recursos. Ó. Não. Foi com o teu trabalho paralelo, Exatamente, foi com o meu trabalho paralelo. né? E curtam lá no Spotify, dê 5 estrelas, Apple Podcast. Tá lá ainda no Spotify? Tá no Spotify. Segue firme e Ah, forte. legal, bom, hein, cara? Você é bom, hein, Romulo?
Os caras não Tá tiraram lá. a gente lá de lá ainda. Pô, tô mandando os e-mails aí, preciso ver. Então é isso, gente. Professor, muito obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência, você de casa. Muito E é obrigado. Acho E é que isso. E aí? Não é um isso? prazer, né? É isso. Muito bem. Valeu. Muito legal.